queria deixar aqui o meu ponto de vista a respeito desse julgamento importante realizado pelo STF, agora recente, sobre a revisão da vida toda, pauta do direito previdenciário que merece a nossa atenção. Veja bem, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o que é a revisão da vida toda. Pessoal, aqueles que detêm contribuições antes de 94, foi desprezado este período de contribuição. Veja bem, né? Ao longo aí da vida laborativa da pessoa, muito se despreza do início das contribuições, que em tese a gente começa ganhando salários mais baixos e ao longo da carreira passa a ganhar salários mais altos. Isso não é regra, mas costuma acontecer. E antes da reforma, considerava-se 80% das melhores contribuições. Então, veio uma lei em 99 que passou a teve um período de transição, claro, evidente, que passou a desconsiderar as contribuições antes de junho de 94. Para a maioria das pessoas, isso não teve a menor importância. Por quê? Presume-se que o início das contribuições são piores do que aquelas que você faz no meio e no final de carreira, ok? Só que para algumas pessoas isso passou a fazer diferença, né? Aí que vieram os pedidos de revisão da vida toda, para que o INSS pudesse considerar todo o período de contribuição, porque para determinadas pessoas isso passou a ser bastante relevante, porque teve uma contribuição melhor no início de carreira. Qual o início? Antes de junho de 94, ok? E aí, mesmo desconsiderando 20% das contribuições, das piores contribuições, a pessoa teria aí o direito a uma revisão considerável com esse período anterior a junho de 94. O julgamento dessa tese do STF, agora recente, passou a sim dar direito àquelas pessoas considerarem esse período também. Isso serve para todo mundo? Não, né? Em alguns casos vai ser até pior, porque a partir do momento que você passa a considerar o período inteiro, você tem a possibilidade de diminuir a sua média de renda, que logo quando se aposenta é renda mensal inicial, que é a RMI. Depois do frigir dos ovos ali do cálculo de toda a sua remuneração, desprezados 20% das piores contribuições, sai o valor de RMI. Este que é relevante para você. Aqueles que tiveram desconsiderado contribuições mais altas desse período anterior a 94 foi prejudicado. Ok? Outra situação que a gente esperava nesse julgamento do STF houvesse uma reconsideração é com relação à prescrição, né? Lembrando aqui que não se revisa RMI, essa renda mensal inicial, não se revisa a aposentadoria com mais de 10 anos. E aí fiquem muito atentos com relação a isso, porque às vezes a pessoa dá entrada no requerimento de aposentadoria e demora 1, 2 anos para que essa aposentadoria seja deferida. E aí o período de prescrição só começa a contar do recebimento do primeiro salário. Mas seja muito importante essa parte, porque você só consegue revisar aposentadorias de 10 anos para cá, partindo do pressuposto que a contagem inicial deste prazo é do recebimento do primeiro salário. Então, resumindo aqui, a revisão da vida toda, ela vai ser importante para aquelas pessoas que, primeiro, não estão dentro desse prazo decadencial de 10 anos, né? Aposentou-se nos últimos 10 anos. Lembrando que não serve para quem aposentou depois da segunda reforma, que é essa mais famosa e última que aconteceu, que é da Emenda Constitucional 103 de 2019, novembro de 2019. Quem se aposentou de novembro de 2019 para cá não tem direito a fazer a revisão da vida toda, porque lá já está inserida essa nova regra, que calcula-se todo o período de aposentadoria, não se despreza nada, ok? Então, quem está
anterior à reforma da Previdência, última, novembro de 2019, e não atingiu esses 10 anos de prescrição decadencial, e teve também contribuições que vá fazer a diferença neste período anterior a junho de 94, vale a pena procurar um advogado. Não deixe de fazer os cálculos para a revisão. Se você não souber fazer esses cálculos, que não é tão difícil, mas não é tão fácil, procure um contabilista, um profissional contabilista, para ver se de fato vale a pena. Lembrando que antes de junho de 94, nós temos inclusive outras moedas, cruzados novos, cruzeiro, né? Isso faz muita diferença, porque lá no CNIS vai estar constando o salário de contribuição. Você precisa de atualizar esse valor. Então, faça o cálculo para não perder tempo entrando com ação que não justifica, para ver se o seu cliente precisa realmente da revisão da vida toda.